temos informação para a população do Costa e Silva. A chapa da oposição venceu a eleição para a presidência da Associação de Moradores deste domingo. Nivaldo Alves da Silva é o novo presidente da Associação de Moradores do Costa e Silva. Ele teve 95 votos contra 17 da chapa da situação. Portanto, no Costa e Silva venceu a oposição. E já está na sede da Polícia Federal em Marília o avião que foi desmontado para ser trazido de Paraguaçu Paulista para Marília e que foi apreendido neste final de semana em Paraguaçu com cerca de 1.000 quilos de maconha. 1 tonelada, um avião agrícola, 1.000 quilos de maconha e houve a apreensão de mais 500 quilos no hangar, lá no campo de pouso em Paraguaçu Paulista. A droga trazida para a Polícia Federal de Marília, como também o avião que você vê aí na imagem, foi desmontado para ser recolhido na sede da Polícia Federal em Marília. É claro que agora o piloto já está sob responsabilidade também da polícia. É o tráfico de drogas, se tem tráfico, tem consumo. Destaques no momento da economia. Produção de petróleo cai 3% em um ano no Brasil. Acidentes de trabalho custaram 26 bi à Previdência Social de 2012 a 2017, segundo o Ministério do Trabalho. E uma parceria importante, Unimar e Receita Federal aqui em Marília, criando o Núcleo Contábil de Apoio Fiscal. Passa a funcionar a partir desta segunda-feira na retaguarda para pessoas físicas carentes e micro e pequenos empreendedores. Uma parceria realmente fundamental para essa retaguarda. Confirmando, é o Núcleo Contábil de Apoio Fiscal. O agronegócio continua sendo o sustentáculo da economia nacional. Depois de tomar um remédio para dor de cabeça, esta servidora pública teve uma reação alérgica. Tempos depois, analgésicos, anti-inflamatórios e até vitaminas geravam olhos inchados e falta de ar. Eu informo ao médico sobre os medicamentos que eu sou alérgica, especialmente o que tem como composição ácido acetil salicílico, e também verifico a bula. Quando ele passa a medicação, eu gosto de ler a bula para saber se não houve um erro do médico. Quando a gente entra numa farmácia para comprar um remédio, muitas vezes nem imagina que ele pode causar sintomas desagradáveis, como os que a Jaqueline teve. Se isso acontecer, a primeira medida é procurar a ajuda de um médico. Geralmente a gente orienta a entrar em contato com o seu profissional, de confiança, ou então procurar um atendimento médico urgente mais rápido possível. Tem manifestações que às vezes costumam ter quadros leves, mas como a gente citou, às vezes podem ter manifestações mais importantes, como o acometimento de quadros respiratórios. Outra medida importante é avisar as autoridades de saúde. Basta acessar o site da Anvisa e buscar a seção de notificação de problemas em produtos e serviços, o Notivisa. Lá é só buscar o item cidadão, fazer um cadastro rápido e descrever o medicamento, como foi utilizado e as reações. A central de atendimento da Anvisa por telefone também registra as notificações. Não é incomum você ter um registro de medicamento, isso eu estou falando de qualquer país do mundo, e depois de um determinado período de tempo ser cancelado esse registro por motivo de segurança, porque realmente na hora do registro, que foram apresentados os estudos, aquelas informações que eram extremamente relevantes não apareceram. Então, só com as notificações no que a gente chama de uma pós-comercialização, que é o mundo real onde a gente usa o medicamento, é que realmente a gente sabe o que acontece com ele. Primeiro veio a matéria lá de Brasília da saúde, reações diversas a medicamentos, a orientação, o que fazer, você tem a informação aí, portanto, manter contato com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Vamos falar agora do agronegócio. O PIB brasileiro cresceu 1% em 2017 e surpreendeu até o próprio governo. O setor que deu essa sustentabilidade foi o agronegócio e a região de Marília muito forte com a pecuária. A safra recorde e o crescimento das riquezas que vêm do campo foram muito comemoradas no ano passado. Por isso, não surpreendeu que, com crescimento de 13% no setor, a agropecuária esteja entre os itens responsáveis pela expansão da economia em 2017, que avançou 1% em relação a 2016. E o fim da recessão também está relacionado com o movimento da economia que é gerado por todos os brasileiros. O consumo das famílias, que teve uma elevação de 1% no ano passado na comparação com 2016, também foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento do PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Isto porque este item tem um peso considerável na economia brasileira. Um dado importante é que bens duráveis, isto é, o consumo pelas famílias de bens duráveis, está crescendo juntamente, mais ou menos, parecido com o crescimento dos investimentos das empresas. O que é interessante, porque isso mostra que as famílias, não é, estão também acreditando que o Brasil vai continuar a crescer, que a renda vai continuar a crescer. Segundo este economista, medidas do governo para conter a inflação e manter os juros baixos, além da liberação do saque das contas inativas do FGTS, que injetou 44 bilhões de reais na economia, impulsionaram o consumo no ano passado. O consumo das famílias foi o grande responsável pelo crescimento da economia. O conjunto de medidas que o governo adotou no decorrer do ano, né, foi importante para reativar o consumo. Mas também foi importante o próprio crescimento da agropecuária, que fez com que os preços caíssem, a inflação então diminuiu muito, e isso viabilizou que as pessoas passassem a comprar também outros bens, reativando o comércio, reativando então também o setor industrial e os demais setores da economia. No ano passado, a indústria se manteve estável, considerando todos os segmentos. O setor de serviços, que responde por 70% da economia brasileira, apresentou um crescimento de 0,3%. E o comércio, que faz parte dos serviços, teve variação positiva de 1,8%. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o investimento acelerou no último trimestre de 2017 e que a perspectiva é de mais crescimento para este ano. Do nosso ponto de vista, o crescimento foi exatamente dentro das expectativas. Portanto, confirmando tudo aquilo que vínhamos dizendo e todas aquelas previsões, e confirmando agora a nossa previsão de 3% para o ano de 2018. Em Marília é importante centro universitário e duas informações importantes. Acaba de ser divulgado o resultado do FIES e candidatos pré-selecionados, atenção, devem fazer a complementação da inscrição entre esta terça e quinta-feira. O processo deve ser feito pela internet. E ProUni, quem teve a aprovação no ProUni, também precisa ter a confirmação de dados junto à universidade onde pretende estudar até a próxima sexta-feira. MAC, Marília Atlético Clube. O MAC joga desta terça-feira às 8 da noite em São Bernardo do Campo contra o São Bernardo. O Marília vem da vitória, 3-0 em cima do Rio Branco de Americana, mas continua na zona de rebaixamento. Por isso, precisa vencer nesta terça-feira. Lembrando que o São Bernardo está brigando por uma vaga na próxima fase. Aliás, o MAC agora joga 2 seguidas fora de casa e não pode perder. São Bernardo nesta terça e Monte Azul Paulista no domingo pela manhã. Mercado de trabalho. Bem, neste dia 6 será lembrado
o Dia do Optometrista, uma profissão cada vez mais importante, mas que a população, a maioria, pelo menos, desconhece. Falta, inclusive, uma divulgação melhor. Exatamente por isso, aproveitando o gancho da data, você confere. Estamos no estúdio com Ricardo Bretas, presidente do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria. Obrigada por ter vindo, Ricardo. Obrigado a você pela chance, pela oportunidade de poder esclarecer um tema tão importante e primordial para a sociedade brasileira. No ramo da visão, há vários profissionais conhecidos, né? O oculista, ótico, optometrista, oftalmologista. De uma forma resumida, o que significa cada um? O ótico é um técnico preparado para aviar uma prescrição já determinada, vista e tal. Então, ele tem que preparar as lentes, colocar dentro do padrão. E esse normalmente está dentro da óptica. O optometrista é o profissional avaliador primário da função visual, que também prescreve. O oftalmologista é um médico preparado para cuidar de doenças oculares. Então, o oculista que a gente costumava falar antigamente é o optometrista. Existe uma grande confusão, né? O oculista é o optometrista. E não o oftalmologista. Não o oftalmologista. Né? Eles três, então, são a equipe do time saúde visual, não é mesmo? O time da saúde visual, ele é composto de 3 Os. O óptico, o optometrista e o oftalmologista. A optometria é uma profissão regulamentada? No Brasil, ainda não. A gente fez várias tentativas dentro do Congresso Nacional e agora a gente tem um outro projeto de lei que vamos tentar incluir a optometria como profissão regulamentada. Mas é importante que as pessoas saibam que no Brasil nós temos cerca de 65 ou 68 profissões regulamentadas. A própria medicina foi regulamentada há pouco e ainda com vários vetos, né? Então, eu acredito que é necessário que tenha uma lei para determinar, delinear, orientar a profissão, nortear. E, ao mesmo tempo, preciso tomar cuidado para que essa profissão, não só a minha, mas a de qualquer um, não seja engessada, né? Então, o projeto de lei tem que ser um projeto dinâmico, importante e que ele atenda os anseios da sociedade, né? E talvez por isso a dificuldade de ser reconhecida, né? O grande problema que a gente encontra aqui dentro do Congresso Nacional é o lobby, né? Então, o lobby da classe médica é muito forte, é muito violento, mas vamos conseguir. Este dia 6 de março será lembrado o Dia do Optometrista. Destaques de Pompeia, audiência grande na vizinha cidade Pompeia. A prefeita Tina lança programa habitacional e a Semana da Mulher em Pompeia. As unidades de saúde estarão funcionando até às 8 da noite. Bem, a gente começou falando sobre mercado de trabalho, ouvindo o Elvis Fusco, o evento importante que a Univem vai sediar na área de informática, a Escola Regional de Informática, destaque para a TI, e a gente termina também com o mercado de trabalho. É preciso qualificação do jovem. A empresa do Renan começou pequenininha, 2 anos e meio atrás. Eram 6 funcionários num espaço de 40 metros quadrados. O empresário conta que decidiu investir num negócio próprio para melhorar a renda da família. A maioria da nossa renda já vem daqui hoje, né? Era para ser só uma parte, mas foi crescendo, o negócio foi expandindo e cresceu até mais do que a gente esperava. Aqui no restaurante do Renan tem comida brasileira para todos os gostos. Essa galinhada aqui, ó, já está quase pronta para ser entregue. E a empresa do Renan só está de vento em polpa porque ele conseguiu uma linha de crédito especial do governo federal. Para ele, o PROGER, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, foi um divisor de águas. Com esse recurso PROGER, a gente teve um fôlego a mais, né? A gente conseguiu renegociar prazos e valores com nossos fornecedores, consegui adquirir novos equipamentos para otimizar minha produção, otimizar meu estoque. Com isso, eu consegui botar a empresa em outro patamar. E esses são mesmo os objetivos do PROGER.
ajudar o pequeno empresário a gerar emprego e movimentar a economia. Desde que começou a operar em 1995, o Programa de Geração de Emprego e Renda já disponibilizou mais de 80 bilhões de reais em crédito. Esses recursos são provenientes do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e disponibilizados aos empresários por meio de financiamentos nos bancos do Brasil e na Caixa Econômica Federal. No ano passado, foram 3 bilhões em crédito. Para 2018, a expectativa é que esse valor se mantenha. Para o Ministério do Trabalho, o programa favorece o pequeno empresário, o trabalhador e o próprio FAT, que recebe todo o dinheiro disponibilizado de volta corrigido. Você tem um impacto social com essas aplicações para os beneficiários. A grande vantagem do projeto, como o custo de captação do recurso pelos bancos aplicadores ele é menor, então esse recurso ele chega a um custo mais reduzido para os pequenos empresários. As taxas de juros elas são mais baratas, né, do que as linhas convencionais de mercado. A sistemática do programa é fomentar a economia, garantindo a rentabilidade devida ao fundo e garantindo o patrimônio do fundo, que o fundo não tenha prejuízos com essas aplicações. Quatro Notícias. Oferecimento. Taust faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética.